podem indicar quem vocês gostariam que respondesse, ou simplesmente colocar a pergunta na mesa e aí a mesa se vira. Gabriel. Eu queria perguntar aí, enfim, qualquer um que se sentir mais habilitado, se vocês chegaram a fazer algum estudo no sentido de elementos ou provas mais próximas de perceber que existe um elemento espiritual que interage com o corpo físico. Uma coisa é a gente fazer uma dedução lógica, que eu acho até que era o argumento que estava sendo usado aí no final. Mas não necessariamente tudo aquilo que é lógico vai ser verdadeiro, por assim dizer. Né? Se chegar a estudar alguma coisa nesse sentido, alguma coisa mais concreta, por assim dizer, mais do que uma dedução lógica, ou lógica para nós, pelo menos, alguns elementos, não sei, por exemplo, de embriogênese, ou coisas do gênero, que evidenciam de maneira mais concreta de que existe um elemento que a gente chama de espírito que atua no organismo biológico. Bom, eu vou falar do amigo, mas depois pode concretar. Quando nós começamos na primeira reunião, Gabriel, foi colocado o seguinte: qual seria o nosso objetivo ao fazermos esse estudo? Escrever alguma coisa para espíritas ou escrever alguma coisa para pessoas com uma crença vacilante? E nós decidimos que esse livro seria escrito para espíritas. Então, sendo espíritas, essa questão não entra em discussão. Então, o foco que nós seguimos foi o foco de admitir a priori a existência do espírito. E nós decidimos não entrar nesse mérito, mesmo porque, ao entrar nesse mérito, nós não teríamos instrumentos para poder levar isso adiante. Você vê pessoas que estão estudando isso que você está falando aí, até agora não conseguiram muita coisa, apesar de todo o esforço de alguns professores universitários. A gente tem aqui o Lucas e outras pessoas estudando isso. Então a nossa opção foi não entrar nesse caminho e admitir os princípios espíritas como sendo para nós discutíveis, e a partir daí fazer a ligação, percebe? Eu acho que essa ideia é uma ideia válida, mas teria que ter outros objetivos. Nós precisaríamos, inclusive, de elementos para fazer essa pesquisa, porque isso não dá para ser só metafísica, não é? Se é isso que eu entendi dentro da sua proposta, né? É só uma observação. Acho sua colocação brilhante. É isso mesmo. A gente não tem dado empírico nenhum para afirmar isso. A nossa hipótese é verificar se há alguma contradição lógica. E isso não é suficiente. Agora, a gente não acredita que seja possível estudar fenômenos subjetivos com métodos objetivos. Nós estamos em domínios diferentes. Então, a impossibilidade de estudar esses fenômenos à luz da objetividade. A gente vai ter que usar relato, testemunho, coisas que a ciência convencional vai colocar em xeque de qualquer maneira. Então a gente também não entrou por esse caminho, até por acreditar na impossibilidade metodológica de fazer isso. A gente não tem como, igual eu disse, como é que eu vou estudar o fenômeno da percepção da cor? Eu não tenho como abrir o cérebro e ver como que aquela cor está sendo percebida. O máximo que eu vou ver ali são ondas. Então, por essa impossibilidade também, a gente não foi adiante nisso. O que há de mais, só completando, o que há de mais próximo disso que você colocou são os estudos que têm sido feitos, inclusive no grupo aqui da universidade, onde você tem, não vou relatar alguma coisa também, de variações de ondas cerebrais, quando o indivíduo está incorporado ou não incorporado, numa manifestação mediúnica ou não, etc, etc. O problema disso é que a ciência clássica, ela, de forma geral, ela requer, objetivamente, repetição de um dado. É a grande crítica, inclusive, à homeopatia. Por que a homeopatia é criticada do ponto de vista científico? Porque o remédio é individual. Porque o indivíduo, como é que se repete? O indivíduo ninguém é igual a ninguém. Então, a questão é essa, que a gente tem mais próximo, inclusive você fala para mim, mas o indivíduo, então ele está numa manifestação mediúnica, mas como é que você vai provar que ele está mediunizado? Você prova que ele está mediunizado? Você pode usar, daí eu vou mais além, mas isso também não significa que você não possa tirar conclusões. Vou dar um exemplo da ciência. Quem trabalha com evolução
trabalha com evidência. Ele não viu o fato. Se você vê o menino sentado numa praça, uma bola do lado do menino, e você vê uma janela quebrada, você não viu o menino quebrando a janela. Então você olha para aquele fato e deduz, baseado naquilo, que o menino jogou a bola na janela. Mas não prova. Mas não prova. Mas não prova. Né? Então, quando você não tem, o que eu imagino que a gente possa caminhar para isso, quando você não tem essa possibilidade de repetição, né? Quando Darwin propôs a teoria da seleção natural, Darwin escreveu uma equação. Não tem uma análise matemática na teoria da seleção natural que ele propôs. Ele participou de observação. Mas aí você tem que ter, ele observou muitas coisas, em diferentes níveis de organismos, em diferentes lugares, sob diferentes circunstâncias, e observou o mesmo fato. Não deixa de ser um pouco do método que o Kardec usou para chegar a cada uma das respostas da obra que ele propôs. Então, talvez esse seja o caminho, mas objetivamente, até porque nós temos muito poucas pessoas fazendo isso, pelo que eu saiba. Eu queria fazer uma pergunta ao geral, depois não seria uma, seria duas. Uma para o geral, depois uma para o moral. Geral, na sua brilhante colocação, você colocou a questão da individualidade e a questão da personalidade. Na questão da personalidade, você falou da importância dos genes, dos fatores hereditários, você falou do ambiente e do espírito encarnado. Tudo bem, achei brilhante, concordo com você. Isso transformaria a personalidade. O espírito é uma individualidade. Para nós espíritos, a gente sabe que o espírito é uma individualidade. Então, a personalidade, ela só existe quando o espírito está encarnado. No caso aí dessa explicação. Sim. Seria a espiritualidade, a personalidade só existe numa determinada encarnação daquele espírito. É lógico que numa outra encarnação ele também vai ter um outro tipo de personalidade, porque também numa outra encarnação ele vai sofrer a influência do meio e a influência do próprio espírito que programa, né, que aí como a gente viu, no fator do processo encarnatório, também como ele envolve vários fatores, né, como ele envolve o fator genético do pai, lá os cromossomas, do pai, da mãe, vai influenciar na formação do corpo, né, e etc. A gente sabe que o ambiente também vai influenciar e que o próprio espírito reencarnante ele vai também influenciar, porque ele está interessado no processo encarnatório, porque a gente sabe que a encarnação ela é necessária para o processo evolutivo. Está bom, brilhante, eu só queria saber isso. Se a personalidade é só então para encarnar, o espírito está encarnado. Essa é uma dúvida, eu sempre tive essa dúvida também, às vezes no início eu discordava um pouco, mas essa explicação me convenceu bem. Nesse sentido, aí eu ficava imaginando, mas depois que eu desencarnar de novo, eu vou ser outra pessoa completamente diferente e tal. Isso quer dizer, a essência é a mesma. A essência é a mesma. O Moral falou que a gente discute a parte moral, mas a parte moral, os conceitos, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente realmente que sente, é a mesma coisa. Ao encarnar novamente, você vai ter essas influências aí da genética dos pais, do ambiente que você vai estar inserido ali, você vai ter uma personalidade diferente. Alguns pontos podem ser comuns, você pode até perceber situações em que se nota que é o mesmo espírito encarnado, a gente até vê pela literatura alguma coisa assim, mas há uma diferença, e essa diferença é em virtude desses fatores. Agora, a essência é a mesma. Então, aquela encarnação anterior, o espírito vai absorver algumas coisas daquela situação toda da encarnação, aprender, e aquilo vai ser definitivo, ele vai ser incorporado à sua individualidade. Então, ele cresce. Ele desenvolve, vamos dizer assim. Na outra encarnação, aquela mesma essência vai estar ali, mas com as outras influências ele vai ter uma personalidade própria para aquela encarnação. Então é mais ou menos nesse sentido, até chegar a um determinado ponto que esse espírito vai absorvendo todas essas informações com as encarnações e ele vai ser uma individualidade completa, vamos dizer, nesse sentido. Então é mais ou menos isso. Uma segunda questão aí, para mim, eu falei que moral pode ser explicado, pode ser pedido, isso aí, para você mesmo. Por exemplo, no final do livro, no último capítulo, quando fala da longevidade, então fala que a longevidade do espírito encarnado, ela está relacionada a uma série de fatores.
no fator hereditário, no fator psicológico, no fator comportamental e também no fator espiritual. Porque a gente sabe, nas obras do André Luiz, tem espírito, teve um espírito, não me lembro qual é a obra, nem o nome do espírito, aí a Cida está por aí, deve saber. A Cida é uma memória assim, né? A Cida. Então, por exemplo, esse mesmo processo de longevidade que influencia no processo de desencarne, esses elementos também não estariam presentes no processo encarnatório, cara? Porque, por exemplo, para o espírito encarnar, ele vai precisar da hereditariedade dos pais. Né? O espírito, na sua evolução enquanto encarnado, ele vai precisar do ambiente. Então, ele vai precisar, se ele precisa do ambiente, ele vai precisar de um comportamento. Ele vai ter que ter um comportamento no lugar, no ambiente que ele vai viver. Né? Ele vai ter toda uma questão psicológica. Eu não poderia afirmar que esses mesmos elementos que levam à longevidade de um espírito, não poderia ser também, esses mesmos elementos não poderiam ser importantes no processo encarnatório? Eu acho que isso é uma receita de bolo. Essa regra, espírito, gênese e ambiente, se aplica a qualquer fenômeno que a gente queira estudar, que se refere a nascimento, morte, enfermidades. As três variantes estão interligadas. Então, realmente, no processo reencarnatório, vem um espírito com as suas necessidades, vai ter que trabalhar os genes que ele encontra nos gavetas dos pais e toda a influência de ambiente que o Luiz mostrou, o pensamento da mãe, os espíritos construtores. Então, também no processo reencarnatório, o tripé espírito, genes e ambiente, que se mantém durante toda a vida, vai se valer no envelhecimento e na morte. Sem dúvida, eu acho que a ideia fundamental nossa é isso. A gente não consegue explicar nenhum fenômeno humano com um elemento só. Não consegue explicar. Aberto para perguntas. Ricardo. Eu queria levantar aquela velha questão, né? Assim, para ouvir vocês, né? Eu já estudei um pouco, mas assim, estou sempre aprendendo, né? E assim, me chamou muita atenção o que vocês falaram sobre como que é complexa, né? A quantidade de influências que o espírito recebe. Ele encarna já com uma genética, com uma família, uma cultura, né? Um corpo, uma influência do meio, né? Do ambiente. Mas aí assim, gostaria de saber a opinião de vocês, né? De quem assim achar mais interessante, como é que fica o livre-arbítrio do espírito no meio disso tudo? A neurociência hoje tem mostrado uma coisa muito interessante. Eles fizeram um experimento mostrando assim, que quando você toma uma decisão, por exemplo, eles colocam na frente da tela do computador você decidir entre uma bolinha amarela e uma bolinha vermelha. Eles mostram que com o braço direito você escolhe um, com o braço esquerdo você escolhe outro. Quando você escolhe, eles mostram que a área do seu cérebro, que vai mover a sua mão para aquela bolinha, ela já foi ativada antes de você ter consciência da sua escolha. E aí, eles mostraram uma coisa interessante, 30 milissegundos de diferença, milissegundo não, um terço de segundo. Antes de você botar a mão na bolinha, o seu cérebro já registra. Então eles falam assim, você não decide nada, é o seu cérebro que decide. Isso diz assim, então não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ilusão. Você acha que escolheu, mas de acordo com as suas emoções, uma hipótese que existe, chamada de marcadores somáticos, do seu estado emocional, o seu cérebro decidiu. Só que aí aparece uma coisa interessante. Você tem nesse intervalo de tempo uma área do cérebro enorme, que é essa área da frente, que ela tem a capacidade de frear esse ato. Então parece que o livre-arbítrio é exatamente a ideia de você dizer não. Você tem a inclinação para fazer alguma coisa. Mas existe uma área do seu cérebro que tem a capacidade de fazer você não fazer aquilo.
E aí é interessante porque a gente discutiu muito isso, né, durante o grupo, e parece que isso está indo exatamente dentro do que o Espiritismo fala. O livre-arbítrio é mantido. Você vai ter inclinação, não há dúvida. E aí é que é livre-arbítrio mesmo. Só que na hora de fazer, de apertar o gatilho, você tem a capacidade de não apertar o gatilho. Você chega perto, mas não faz. Então isso é uma coisa que a ciência mostra que existe. E aí não invalidaria o livre-arbítrio. Seria... Eu acho que a gente pode começar a raciocinar em termos de ambiente. Quer dizer assim, o indivíduo reencarnou com genes ruins para o álcool. Um padrão genético de predisposição ao álcool. O álcool tem componentes genéticos? Tem, sem dúvida. Vê famílias, né? Há componentes genéticos no alcoolismo. Assim, mas então o indivíduo já reencarna na contramão, coitado. E já vai reencarnar um corpo, um cérebro predisposto ao alcoolismo. Mas ele será alcoólatra a partir de uma tomada de decisão. Se ele ceder ao arrastamento dos genes, ele pode seguir determinados membros da família que se tornaram alcoólatras. Mas se ele toma uma decisão de dizer não a essas influências dos genes, ele não será alcoólatra. É a mesma coisa no ambiente, gente. O indivíduo que nasce em famílias de malfeitores será obrigatoriamente malfeitor? Não. Mas ele sofrerá influências para isso? Sim. O indivíduo que nasce num cérebro com gênio ruim para álcool será alcoólatra? Não. Mas ele sofrerá influências e predisposições para isso? Sim. Percebe? Eu acho que o raciocínio, quando o Kardec diz que o espírito encarnado está sob a influência da matéria, ele está se referindo a uma influência ambiental. Podem ser influências boas ou não, bons pais, família estável, religião espírita, são elementos que favorecem o indivíduo a dar certo na vida. Muitos têm isso tudo e não dão certo. Outros nascem num ambiente muito complicado, né? Muito complicado e dão certo. Quer dizer, o ambiente exerce uma influência que é relativa, porque prevalece o livre-arbítrio. Também o corpo. Quando a gente começa a admitir que o nosso corpo tem essas influências, tem esses genes ruins, para a obesidade, para o álcool, para a nicotina, para a droga, talvez até para o sexo, não sei, os estudos não chegaram a tanto, mas isso é uma coisa que hoje a gente tem que admitir. Nós espíritas temos que começar a entender isso e encontrar argumentos para trabalhar isso com a doutrina espírita, porque senão nós vamos cair do cavalo. Porque eles estão provando isso. Eles estão provando, por exemplo, que família não faz ninguém ser gordo. Isso me aliviou um sentimento de culpa. Porque os meus meninos gordos falaram, é um ambiente lá em casa, eu comendo demais, eles seguiram o meu exemplo. Não é isso. Os estudos estão mostrando que filhos adotivos não têm o mesmo peso dos pais. Não é a criação que faz a criança ser gorda, são os genes. A relação obesidade e genética é muito importante segundo esses estudos que a gente está entendendo. Então, coitado, pegou genes ruins da obesidade, vai ter que lutar contra a gula a vida inteira. E quem é gordo sabe que é a vida inteira. Por isso que endocrinologista desiste. Emagrece e vai ser a vida inteira. Até que fique livre desses genes ruins. E aí na outra encarnação tem pontos melhores, concorda, professor? Para não perder o costume de sábado à tarde, assim, eu costumo sempre dizer, eu disse isso que eu estava falando aqui, é muito difícil você colocar essas situações de uma forma muito limitada, no sentido de é sempre desse jeito. Né? Eu sempre gosto de imaginar que esse cenário pode ser um pouco diferente. Porque, vamos imaginar o seguinte, voltando à questão que ele apresenta, que é a questão do livre-arbítrio, é óbvio, gente, que, bom, para mim é óbvio, né, que se o indivíduo possui um conjunto genético que o predispõe ao alcoolismo, isso para ele é uma prova. É muito mais difícil para ele resistir à questão do álcool, porque ele tem uma questão biológica que lhe foi imposta, entre aspas, né, do que aquele que não tem. Então é óbvio que se eu tenho dois indivíduos com uma constituição genética diferente, um com predisposição para o álcool, o outro não, ambos vivendo num ambiente
onde o alcoolismo está presente, a luta daquele indivíduo, e aí nós estamos pensando na evolução do espírito, posto, entre aspas, como uma prova, é muito diferente, porque ele tem que lutar não só contra aquele comportamento, mas contra a sua própria biologia, que, entre aspas, pede o álcool. Então, na questão do livre-arbítrio, então por que esse indivíduo, né? Porque, na verdade, isso é uma consequência do processo pretérito. A gente tem que colocar isso no cenário contextuado dentro do seu espírito, porque senão perde o sentido dessa questão. Quando a gente pensa na questão da obesidade, é notório que você tem influência genética no processo de obesidade. Mas a gente chama isso de característica complexa, e a obesidade é uma característica complexa, porque se fosse fácil, as indústrias farmacêuticas estavam gordas de rica e estava todo mundo magro. Por que não acontece? Por que ninguém consegue fazer as pessoas emagrecerem? Porque não há um único componente no processo. Porque se tivesse um componente só, era fácil, você isola esse componente e trata aquele componente, mas não é assim. Então, ainda que você tenha predisposição genética para a obesidade, você tem uma questão ambiental que participa naturalmente do processo. Então, toda característica complexa, a obesidade é uma delas, existe sim um componente genético, mas também, obviamente, existe um componente ambiental. Porque se você não se alimentar inadequadamente, você pode ter a predisposição genética para a obesidade, mas você não vai ser obeso. Não estou discutindo aqui questões patológicas, né? Não estou dizendo de patologia, não estou me referindo a uma situação dentro da normalidade que a gente conhece. Então, tem que tomar cuidado, por causa, na minha opinião pessoal, é muito difícil você isolar um fator só para traços de personalidade, para características complexas, como é o caso da obesidade na minha opinião. O que a ciência tem mostrado hoje é o seguinte: você tem lá 100 genes para obesidade. Então, o que eles estão descobrindo é que você tem lá um conjunto deles, desses 100, tem lá uma meia dúzia, que é responsável por 60% ou 70% do processo de obesidade. Mas você tem mais 40% para completar isso ali. E esses 40% vem da onde? Esses 40% vem de outros genes, vem de interação, vem de hábito alimentar, vem de uma série de outros processos. Eu acho que é importante deixar claro que, pelo menos a mim me chamou a atenção, é que não é o espírito que é obeso. A gula está na essência do espírito. Quer dizer, esses fatores genéticos, ambientais, esse conjunto de fatores, eles vão atuar enquanto você estiver encarnado, e mais das vezes como prova ou como expiação. É isso que parece. E ainda bem, porque eu espero que se eu for bonzinho aqui, eu não vá ser um gordo lá na erraticidade, só aqui. Já está bom, né? Já melhora. Porque antes se colocava muito isso, né? Esse determinismo, assim, a biologia é o espírito que traz tudo isso. E do jeito que ele traz, se ele não depurar isso aqui, ele vai levar, vai continuar lá desse jeito. E eu espero que não, né? Por exemplo, tudo indica que o corpo tem uma influência muito grande nisso. Mas que tem uma influência como efeito, não como causa. O próprio espírito causou isso. Ou para a prova, ou para a expiação, enfim. Davi, depois da massa. Davi não vai. Davi não. Chega de safra. Eu queria fazer um comentário com relação à pergunta que fez a resposta. O sentido simbólico que havia respondido. No caso, o cérebro já apresentava uma alteração fisiológica no intervalo de tempo antes da atitude do indivíduo. Eu acho que isso daí pode estar associado a aquilo que nós vemos normalmente na ciência, que geralmente, ao não conseguir explicar uma coisa, toma o efeito como a causa e esquece da causa. Que é o famoso problema de dizer quem criou o universo. Não teve criador. Foi uma esfera de energia gigantesca que explodiu. Mas a ciência não pergunta quem criou a esfera gigantesca. Então, da maneira de forma semelhante, nós poderíamos dizer que o sistema neurofisiológico apresenta uma alteração qualquer. Quem criou a alteração do sistema neurofisiológico? Vai existir ali uma pergunta que a ciência não responde. Ela só passa o problema de um lugar para o outro e a causa principal continua. Marcelo. Eu tenho uma dúvida, que seja mais uma conclusão mesmo. No caso de espíritos obsessores, que se alimentam de hábitos, comportamentos quando é encarnado, isso
Tem um texto de Kardec que publicou na Revista Espírita, chamado Fome dos Espíritos. Procurem na Revista Espírita, vocês vão achar isso. Isso dá uma ideia para a gente um pouco diferente de algumas coisas que a gente imagina. Kardec diz lá, espírito precisa comer. Espírito não deve sentir fome. Mas alguns espíritos sentiam fome, relatavam fome. Então Kardec é chamado a examinar isso. Ele diz a princípio que o espírito não tem que sentir fome, porque a fome é uma questão fisiológica da encarnação. Mas que muitos espíritos sentem como uma repercussão, uma lembrança, um resíduo psicológico da última encarnação. Então quando a gente vê, por exemplo, espíritos buscando ambientes de aula, espíritos vampirizando fumantes, espíritos sentindo fome, André Luiz diz lá, tendo que dar comida, na verdade eles estão ainda vivendo uma situação que eles não se libertaram. Eles estão sofrendo uma repercussão da última existência física. Então, nesse sentido que você falou está certo. Essa personalidade que ele viveu aqui ainda o acompanha, pelo menos durante um tempo, até que ele se desfaça desses laços materiais. E nesse texto, Kardec usa uma expressão que eu não me lembrava. Kardec fala de vida intermediária. Ele diz assim, esses espíritos não estão nem na vida material, nem na vida espiritual. Esses espíritos que têm fome, que têm sede, que sentem frio, eles não estão nem na vida material, porque não estão encarnados, nem na espiritual. Como espírito eles não vão sentir nem frio, nem sede, nem fome. Kardec usa a expressão, eles estão numa vida intermediária. Eles se desencarnaram, mas ainda estão ligados psiquicamente à encarnação. Daí essas sensações, essas coisas todas, que faz a gente achar que o espírito que é fumante, que o espírito que é alcoólatra, que o espírito que é guloso. Não tem sentido. Isso é uma coisa que só faz sentido na matéria. Mas a repercussão disso acompanha o espírito por um tempo. Né? Certo? É mais ou menos isso na pergunta que o Afran fez, que a gente, quando falou da personalidade, da individualidade, deu a impressão que quando desencarna você perde aquela personalidade e fica mais ou menos zeradinho, como você é mesmo, daí esperando a próxima, né? Isso assim, em linhas gerais. Mas igual o Ricardo falou, entre uma encarnação e outra, entre o desencarne e o plano espiritual, você ainda tem esses reflexos, né? A gente vê isso nitidamente nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas, vamos dizer assim. O espírito vem relatando situações, fatos, sensações da encarnação anterior. Mas ele não está desencarnado? Ele não é uma individualidade? Né? Como é que ele está manifestando uma personalidade? Ainda tem resquícios daquilo em virtude disso que o Ricardo explicou. À medida que ele se desfizer dessa condição, né, ele vai estar nessa individualidade mais liberada, vamos dizer assim. Né? E para uma próxima encarnação ele vai buscar exatamente o complemento para isso. Então, em linhas gerais, isso. Agora, esse momento de erraticidade, vamos dizer assim, né, essa maior ou menor influência, isso vai ser muito relativo. Tem espírito que vai se desprender dessas condições do plano físico em poucas horas, em poucos dias, né? Tem espírito que fica 200, 500, 600 anos com as mesmas sensações. Então, isso é muito relativo, né? Tem vários espíritos, é influência, né? A questão, por exemplo, do espírito que está internado mesmo, ele, no caso do psicopata, não atingiria o espírito, só o corpo? Ou atingiria se o espírito estiver em estado conturbado? Eu pessoalmente acredito que a perturbação nesse caso está no cérebro. Se aquele espírito se desprender daquela matéria, naquelas condições de clareza, ela vai estar numa condição diferente. Mas, Moral, a gente vê em reunião mediúnica espíritos conturbados mesmo, parece que estão malucos. Eu queria saber se nesse caso o remédio poderia atingir o espírito, já que eu entendi que o remédio atinge mais o corpo físico. Eu entendo, cara, que vai atingir o corpo físico. Esse espírito, que vocês citam que vem com